Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise completa da saúde financeira do fundo XP-MOLS, o famoso XP-ML11. Vamos mergulhar no relatório de gestão de agosto de 2025 para entender tudo o que está acontecendo. Nosso roteiro está bem direito. Olha só, a gente começa falando de dividendos, depois vê como os shoppings estão performando, dá uma olhada nos números financeiros, no endividamento e fecha com a palavra do gestor e um resumo geral. Bom, vamos começar pelo que todo cotista quer saber, o retorno que o fundo está entregando. Em agosto, o dividendo anunciado foi de 92 centavos por cota. Esse é o número principal que a gente precisa ter em mente. E o mais legal de ver nesse gráfico é a consistência. O fundo está mantendo esse patamar de 92 centavos por 12 meses seguidos, um ano inteiro. Isso mostra uma estabilidade bem impressionante nos pagamentos. Esse pagamento de dividendo, quando a gente compara com o preço da cota, nos dá o dividend yield. Com base no fechamento de agosto, o rendimento mensal ficou em torno de 0,90%. Agora, falando de preço, o indicador P sobre VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial, fechou o mês perto de 0,90. E o que um PVP abaixo de 1 significa? Basicamente, que a cota está sendo negociada na bolsa por um valor menor do que o seu valor patrimonial, o valor justo dos ativos. Muitos investidores veem isso como uma oportunidade, um possível desconto. Tá, mas e a operação do fundo? Como é que está o dia a dia dos shoppings? Vamos dar uma olhada? Um indicador super importante, o de vendas nas mesmas lojas, mostrou um crescimento bem saudável de 6% em julho, se a gente comparar com o mesmo mês do ano passado. Isso é um ótimo sinal de que a operação está aquecida. Na mesma linha, o resultado operacional líquido por metro quadrado, que é o NOI, subiu 4,8%. Ou seja, os shoppings estão gerando mais receita e sendo mais eficientes. E para fechar essa foto operacional, olha só, a ocupação física está altíssima, em 95,7%. A inadimplência é quase zero, só 0,7%. E o fluxo de veículos aumentou quase 12%. Tudo isso aponta para uma operação bem robusta mesmo. Com a operação indo bem assim, a gente espera que os resultados financeiros também estejam bons, né? Vamos conferir. A maior parte da grana do fundo, sem surpresas, vem da receita imobiliária, ou seja, dos aluguéis dos shoppings. Quase 96% da receita em julho veio daí. Outro ponto importante, no fim de julho, o fundo tinha um resultado acumulado que ainda não foi distribuído de 58 centavos por cota. Isso funciona como uma espécie de gordurinha para garantir os dividendos no futuro. Agora, vamos falar de um ponto que merecia atenção: as dívidas e os compromissos financeiros do fundo. O fundo tinha uma projeção de precisar de uns 369 milhões de reais em caixa até o fim de 2025. Esse dinheiro era para pagar umas aquisições de ativos que foram feitas no passado. Então, a grande questão era como a gestão ia levantar essa grana. Eles tinham um plano com 3 caminhos possíveis. O primeiro era vender alguns ativos. O segundo, fazer uma nova emissão de cotas. E o terceiro, pegar um pouco mais de dívida. E eles foram direto no primeiro caminho e agiram rápido. No final de agosto, o fundo anunciou um negócio gigantesco, a venda de participações em 9 shoppings, num total de 1,6 bilhão de reais. Essa venda deve trazer mais ou menos 1 bilhão de reais direto para o caixa do fundo. E o que o gestor do fundo diz sobre essa movimentação toda? Qual é a visão deles para o futuro? O gestor deixou bem claro que essa venda não foi só para fazer caixa. Foi um movimento estratégico, sabe? Para reciclar o portfólio, ou seja, vender alguns ativos para poder investir em outros melhores e deixar a carteira mais alinhada com a estratégia principal do fundo. Com essa única transação, eles praticamente resolvem a necessidade de caixa, garantem a manutenção dos dividendos naquele patamar de 92 centavos e ainda por cima esperam melhorar o resultado operacional por metro quadrado em 20%. É uma jogada de mestre. Certo, então vamos fechar a conta. O que a gente tira de bom e o que a gente precisa ficar de olho. Resumindo, do lado positivo, a gente tem dividendos super estáveis, a operação dos shoppings crescendo forte e uma gestão que se mostrou muito proativa. Do lado que merece atenção, a cota ainda negocia com desconto. E, claro, o cenário econômico geral, que sempre é um desafio para o varejo. Olha, o fundo conseguiu resolver o seu principal desafio financeiro e, de quebra, ainda melhorou o perfil operacional. Então a pergunta que fica para o futuro é: será que o XP-ML11 está com tudo pronto agora para começar um novo ciclo de crescimento e de geração de valor para os cotistas? Fica aí a reflexão.